Graça e paz, quero compartilhar um texto da Palavra de Deus para abençoar o teu coração. Essa palavra é para mim e para você que tem discernimento, para você que tem um chamado de Deus, para você que é pastor, líder, profeta, mestre, evangelista, para você que é pai de família, para você, enfim, que ouve a voz de Deus. 1 Crônicas, capítulo 21, diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: Multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requer isso, meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isto desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Queridos, essa palavra é uma palavra preventiva, é uma palavra de alerta para o meu coração e para o seu. A Bíblia diz, a Bíblia nos ensina que Israel estava no seu apogeu. O reino de Davi estava vivendo o melhor momento. A vida de Davi estava passando pelo melhor momento da vida dele. E a Bíblia diz que nesse exato momento o diabo incitou a Davi a fazer a contagem do povo. A Bíblia diz que o diabo se levantou contra Israel. Então o diabo se levanta contra Israel, ele se levanta contra a nação, ele se levanta contra a igreja, ele se levanta contra a família, ele se levanta contra o ministério, ele se levanta contra os projetos de Deus na tua vida, contra você, tá? Então eu e você precisamos vigiar, tá ok? A Bíblia diz que Davi então chama Joabe, que era um dos seus generais, alguém de confiança, e pede ele para fazer o censo de Israel. A Bíblia diz que Joabe então ele vai dizer para Davi: ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que requer isso, meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Então Joabe teve um discernimento que Davi não teve. Joabe viu que essa atitude de Davi ia trazer culpa sobre Israel, ou seja, pecado sobre Israel, e haveria então uma consequência sobre a nação. Qual foi a consequência? A Bíblia diz que quando Joabe traz esse relatório para Davi, a Bíblia diz que tudo isso desagradou a Deus, pelo que Deus feriu Israel. Sabe qual foi a consequência? A morte de 70.000 homens. 70.000 homens morreram, desses que Davi mandou contar. Então, queridos, no momento de glória, no momento de vitória, no momento que a gente tiver com a nossa célula crescendo, a nossa igreja crescendo, no momento que você estiver bem financeiramente, no momento que o seu casamento está bem, no momento que as coisas estão indo bem, no momento que você está desfrutando das promessas de Deus, é o momento mais perigoso que a gente está vivendo. É o momento que o diabo pode colocar no nosso coração o orgulho e gerar soberba em nós. A Bíblia diz que esse pecado é uma afronta para Deus, é como idolatria, a questão do número, tá? Então Davi, então, ele vai cair na soberba. A Bíblia diz em Provérbios, a palavra do Senhor fala em Provérbios 16, 18, que o orgulho antecede a queda. Por isso que a gente não deve se apartar, como Paulo fala em 2 Coríntios 11, 3, da simplicidade que há em Cristo. Eu e você precisamos urgentemente do batismo de humildade. Precisamos sermos humildes. Deus quer nos encontrar humilde. Deus quer ver você em humildade na presença dele, tá? Para que a soberba não venha nos apanhar, para que a gente não venha cair no pecado da soberba, tá ok? Então a palavra do Senhor, ela vai nos ensinar que toda essa atitude de Davi teve uma consequência drástica. Davi ainda foi aconselhado por Joabe. Joabe, ele teve discernimento. Joabe vai dar um conselho para Davi, mas Davi não vai ouvir Joabe. Davi vai fechar o coração para o conselho de Joabe. Joabe vai dizer: ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que requer isso, meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Davi fecha o coração para o conselho. Então é uma evidência de que a gente está pecando
com essa questão do orgulho, a soberba entrou no nosso coração. É quando você não tem discernimento. Joabe discerniu que ia trazer consequências sobre Israel. E quando você não ouve conselhos, você perde a capacidade de ouvir conselhos, de ouvir aquela pessoa que está do seu lado, de ouvir o seu Joabe. E Deus sempre põe Joabe do nosso lado. Há um Joabe do teu lado para te alertar, para te avisar. Olha, não faz isso. É a palavra de Deus para você. Mas a palavra de Deus diz que, porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Davi não quis ouvir Joabe. Então eu queria deixar aqui alguns conselhos de Deus para a minha vida e para a sua. Tá? Alguns conselhos de Deus que vai te proteger na caminhada. Primeiro conselho: no momento de glória, no momento de prosperidade, no momento de colheita, no momento de desfrutar das promessas de Deus, no momento que a célula está crescendo, a igreja está crescendo, é o momento de mais se humilhar na presença do Senhor, é o momento de montar a guarda, de vigiar, de ser encontrado humilde pelo Senhor, de orar com a boca no pó, de se humilhar na presença de Deus. Esse é o primeiro conselho, tá? O segundo conselho para você é que quando você estiver vivendo esse momento de glória, vivendo esse momento de crescimento, monta aí um esquema de discernimento, um forte esquema de discernimento de espírito, tá? Como que isso vai acontecer? Através das orações, através das intercessões, você levantando uma equipe de intercessores, você orando, você jejuando, você subindo ao monte, você levantando de madrugada, porque você precisa discernir o tempo que você está vivendo para Deus trazer para você as ferramentas que você precisa para você fazer a obra de Deus de forma que agrade o coração de Deus, tá? Então nós precisamos de discernimento para não nos vangloriar. É algo que é sedutor, essa questão, o fascínio pelo sucesso, é algo muito sedutor. Então existe uma coisa que a gente chama a síndrome de Nabucodonosor, que é aquela independência arrogante, né, de Deus, aquela independência de Deus, aquele sentimento de arrogância. E isso liga a gente a Satanás. Então, nós precisamos de livramento do Senhor, nós precisamos de nos voltar para Deus, nós precisamos de buscar a simplicidade de Cristo, tá? Muitos adultérios, por exemplo, Davi depois vai adulterar, depois de um tempo vai adulterar. Por quê? Porque adultério também é consequência de orgulho, tá? O líder que cai em adultério, ele já caiu no pecado de orgulho antes, ele já caiu no pecado de soberba, ele já não quer ouvir mais conselhos. O Espírito Santo avisa, Deus alerta, as pessoas avisam, né? Deus levanta os Joabe, mas a pessoa não quer ouvir. Então, queridos, essa questão da contagem de Davi foi como idolatria para Deus, tá? Então, o pecado de orgulho que gerou soberba, que fez com que Davi pecasse com a idolatria, porque a idolatria ela traz consequências sérias, tá? Ela traz juízo de Deus, tá? Então Davi ele vai agir de forma assim, sem sabedoria, sem discernimento, sem ouvir conselhos. Então nós precisamos o quê? Agir diferente de Davi. Nós vamos ouvir os conselhos, ser fiel no pouco, tá? Quando o crescimento vier, fica debaixo de um batismo de humildade, não caia na vanglória. Quando Deus te der estratégia de crescimento, nunca coloque essa estratégia acima de obedecer a Deus, acima da voz do Espírito Santo, acima do seu relacionamento com Deus. Então cuidado, volte-se para o Senhor, não renega a vontade de Deus, não abra mão da vontade de Deus, tá? Então quando a gente perde a visão do reino de Deus, queridos, nós podemos estar usurpando aquilo que pertence ao Senhor, tá? A gente pode estar colecionando discípulos ao invés de liberar os discípulos, ao invés de abençoar os discípulos, ao invés de fazer com que os discípulos prosperem, a gente pode estar retendo eles, a gente pode estar prendendo eles, a gente pode estar usurpando os nossos discípulos, tão somente porque há uma motivação errada, há um orgulho que gerou uma soberba, que produziu uma idolatria e que fez com que trouxesse juízo, consequência de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus possa nos livrar, que Deus possa nos guardar, nos encontrar humildes na presença dele. A humildade, ela vem de Jesus. Se você é humilde, é porque você
está andando com Jesus. Se você tem quebrantamento, se você é humilde, se você tem discernimento, se o seu coração está aberto nesse momento para a palavra de Deus, é porque você está na posição que Deus te quer, para que quando a gente entrar nas promessas de Deus, a gente não venha ser encontrado em soberba, a gente não venha ser enganado, a gente não venha cair no laço do diabo. Que Deus te abençoe e te proteja a tua vida, tua família, tua casa, proteja, enfim, a igreja, em nome de Jesus.